Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e continuando na nova série de vídeos no ano de 2021 e hoje eu quero falar sobre evangelismo. Nós sabemos que este é um mandato que temos do Senhor Jesus e no último vídeo nós comentamos sobre a questão de orar a Deus pedindo portas abertas, oportunidades para evangelizar. Nós pontuamos isto aí no texto lá de 1 Pedro 2,9, quando ele fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui a ordenança para o evangelismo, além de Mateus 28, obviamente. E quero compartilhar então duas histórias usadas para expressar uma grande ideia na questão da nossa necessidade do Evangelho, da nossa necessidade de Cristo. E estas duas histórias se encontram no Evangelho de João, capítulo 3 e capítulo 4. Então eu quero aqui citar brevemente e dizer aqui que grande verdade existe ali naquelas duas histórias, semelhantes, mas distintas, e então entabular uma conversa de evangelização. Então a primeira história, João capítulo 3, você vai lembrar, é o encontro de Nicodemos com Jesus. E Nicodemos, você lembra, era um senhor religioso, um líder da sua religião. Ele era, portanto, um homem sábio. Podemos presumir que ele tinha posses, que era um homem rico, e um homem bem aceito na sua sociedade. Então, alguém que tinha todas as qualificações e qualidades positivas que um homem ou uma mulher poderia pensar. Porém, este homem não conhecia ainda as questões da vida eterna. Ele vai abordar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala para ele reto e direto, lá no verso 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui Jesus inicia falando para Nicodemos a necessidade de nascer de novo. Nicodemos, mesmo sendo alguém sábio e versado nas Escrituras, ele não entende o que Jesus quer falar. Ele pensa que ele deveria então nascer novamente fisicamente. Ele então pergunta a Jesus como poderia ser isso. E então ele explica que ele está falando de uma questão espiritual, que é necessário nascer novamente da água e do Espírito. Caso contrário, ele não poderia ver o reino de Deus. Então esta é a primeira história, o primeiro personagem com essas características que você ouviu. Então nós iremos para a segunda história. E na segunda história, em João capítulo 4, nós temos então uma outra personagem que é, sob vários aspectos, oposta a Nicodemos. Então, ali no capítulo 4, Jesus está se deslocando da Judéia para a Galileia. Diz o texto que era necessário passar por Samaria. Quero fazer depois um comentário sobre esta questão. Mas na cidade de Sicar, Jesus encontra ali uma mulher samaritana. Então agora essa personagem se trata de uma mulher. Ela era samaritana, e os samaritanos eram pessoas que não eram aceitas pelo povo judeu. Havia uma grande inimizade entre esses dois povos. Ela era, o que podemos presumir, uma pessoa pobre. Ela tinha ido lá ao meio-dia retirar água, e ela tinha uma vida moral questionável, porque ela já tinha passado por vários casamentos, e a pessoa com quem ela vivia naquele momento não era o seu marido legítimo. Então esta mulher não era nem mesmo bem aceita na sua sociedade. E então Jesus entabula uma conversa com aquela mulher e vai lhe dizer que ela precisa beber de uma água viva, uma água que, se ela beber, ela não terá sede de novo. É claro que a mulher samaritana não entende a sua linguagem, a sua mensagem, e Jesus vai explicar que ele está falando de uma água espiritual. Então aqui nós temos esses dois personagens, Nicodemos
e a mulher samaritana, há dois personagens que, sobre vários aspectos, sobre muitos aspectos, são diferentes. E o que é interessante é que eles podem, então, ser definidos como dois pontos referenciais que representariam toda a humanidade, todos nós. Ele, um homem religioso, líder da sua comunidade religiosa, sábio, de posses, bem aceito no seu meio, porém ele precisava nascer de novo para ver o reino de Deus. Na outra extremidade desta escala nós temos uma mulher samaritana que não era nem mesmo bem aceita na sua comunidade. Ela tinha uma vida moral questionável, e pobre possivelmente, e também ela precisava beber de uma água espiritual, sem a qual ela não veria o reino de Deus. Então, duas pessoas distintas, com características opostas, mas, no entanto, precisavam do Senhor Jesus. E aqui está a grande mensagem, que é que cada um de nós, que estamos em algum ponto dentro dessa escala, nós também precisamos do Evangelho, precisamos do Senhor Jesus, precisamos nascer de novo, precisamos beber daquela água espiritual. Então aqui está duas histórias que representam a humanidade e que mostra claramente a necessidade que cada um de nós temos de nascer de novo da palavra, do Espírito e beber esta água que só o Senhor Jesus pode oferecer. É interessante que em João 4,4 diz lá que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Geograficamente não era necessário atravessar a província de Samaria, porque em geral o judeu fazia toda uma volta para não passar por Samaria quando eles iam da Judéia para a Galiléia. Mas Jesus precisava passar por Samaria porque ele queria encontrar aquela mulher. E aqui nós podemos dizer do amor que Jesus tem por cada um de nós, que ele sempre vem ao nosso encontro e que nós precisamos estar atentos e abrir os nossos ouvidos para a sua palavra. É interessante que Jesus não foi atrás de Nicodemos. Nicodemos foi atrás de Jesus à noite. Jesus foi atrás desta mulher samaritana, porque também a Bíblia mostra que Jesus tem um cuidado especial pelo pobre, pelo desprezado, pelo oprimido. Então aqui uma grande palavra de evangelismo que você pode usar e certamente será uma bênção na vida daquele que ouvir. Então estamos ainda no início do ano, você pode aí colocar o teu alvo sobre evangelismo, talvez, quem sabe, o propósito de evangelizar pelo menos uma pessoa a cada mês, e aí que você possa orar a Deus para que abra portas e te dê sabedoria para falar do amor de Cristo para outras pessoas. Então que Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo devocional. Trabalho certo e perto em servir.